A segunda temporada de Pacificador chegou ao terceiro episódio e a gente finalmente tem o nosso queridíssimo Pacificador indo pro universo onde ele é amado, né? O nosso querido Chris Smith fez a travessia pro País das Maravilhas. Num episódio que eu achei bem maneiro, principalmente porque ele confirma e dá uma ajustada em algumas das coisas que ele vinha construindo até aqui. Esse episódio começa com mais um flashback, dessa vez da Emilia Harcourt, né? Onde a gente descobre que ela e o Rick Flag Jr., né, o grande herói americano que foi assassinado pelo Pacificador no filme do Esquadrão Suicida, tinham um tererezinho ali. Porque parece que o James Gunn ele tá muito preocupado em fazer com que essas conexões entre o novo universo e o universo antigo, elas tenham mais significado do que simplesmente seja, tal filme tá valendo e tal filme não. Eu achei essa cena muito divertida porque ela também ajuda a caracterizar o Rick Flag melhor, assim, porque nos primeiros filmes, né, do Esquadrão Suicida, a gente tinha ele como esse herói perfeito, infalível, né, meio que a voz da razão no meio desse bando de maluco, que era o Esquadrão Suicida. E aí nessa cena a gente já tem um cara já mais moralmente ambíguo, né, onde ele tá ali traindo a namorada dele, onde ele se acha o centro do universo, né, porque ele é muito bonzão, se ele terminar com a mina, ela vai destruir o mundo e tudo mais. E assim, esse nível de arrogância, né, dele se achar e tudo mais, traz uma caracterização, traz já mais um pouco de identidade pro personagem que ele não tinha nos anteriores, né? Nos anteriores ele era um arquétipo do herói de guerra, o, como eu tava falando, né? O grilinho falante desse bando de malucos. E dessa vez a gente tem ali um ser humano, né? Que você não precisa concordar com as atitudes, com as opiniões dele, pelo contrário, isso deixou ele até meio babaca, na minha concepção, mas ao mesmo tempo transforma ele meio que numa pessoa real e que vai conversar bastante com algo que a gente vai ver ao longo do episódio. Mas o que acontece é que aí nesse flashback a gente descobre que a Harcourt e o Rick Flag Jr. tinham um romance, né, ali, eles tinham um caso, vamos dizer assim, que acabou tragicamente, né, com ele indo pra missão e sendo assassinado pelo Pacificador. Então a gente descobre ali também que parte da resistência da Harcourt com o Pacificador não é exatamente por ela achar ele um babaca, que deve ser, sei lá, 90% do motivo, mas também pelo fato de que ele matou o último cara com quem ela se relacionou, e a gente tá vendo nessa temporada que ela é super fechada, né? Que ela não consegue se abrir, ela não dá abertura pras pessoas, então talvez tenha um pouco disso aí, tem esse trauma de, pô, a única pessoa com quem eu me abri, ela simplesmente partiu, então por que eu vou dar outra chance, né? E eu achei isso muito interessante porque é uma forma divertida de fazer a história andar, conecta com coisas do passado, mas sem parecer forçado. Sei lá, achei uma cena de abertura bem maneira e dá uma certa importância pro Rick Flag, além dele ser só o filho morto do cara que quer matar o Pacificador, saca? E aí a gente volta pro nosso Pacificador, que finalmente fez a travessia para essa terra alternativa onde tudo parece ser muito maneiro. E o que ele descobre quando ele atravessa é que tudo é realmente muito mais maneiro do que ele até imaginava. Porque ele chega lá e as crianças amam ele, a cara dele tá pintada pelos murais, ele é visto como um herói, as pessoas respeitam ele, a mulherada quer ele, os caras são fãs dele. Enfim, é o sonho molhado desse cara, é tudo que ele queria viver na realidade dele, só que nessa outra realidade. Pô, ele tem um momento romântico em que a trilha sonora é Ozzy Osbourne, tá ligado? Eu acho que se ele não soubesse, ele ia achar que ele morreu e foi pro céu. E assim, claro que sendo um cara que veio de outra terra, tá se passando por outra pessoa, que é ele, mas não é exatamente ele, a gente já tem aqueles momentinhos dele tentando descobrir qual que é a realidade, qual que é a desse mundo novo, né? E eu achei bem divertidas as formas como a série fez isso, sem parecer forçado, porque o normal seria, né, ele fazer perguntas estranhas, as pessoas até estranharam, mas respondendo uma boa. E nesse não, nesse eles deixam as conversas super esquisitas, né? Tanto tem um momento lá com o irmão dele, em que ele faz as perguntas de um jeito tosco, o irmão dele, desde o primeiro momento, fica tipo, mano, do que você tá falando? Que porra é essa, sabe? Então, assim, eles reconhecem que essa situação é toda muito bizarra desde o começo. E eu achei isso bem, uma abordagem até que bem honesta e que até ajuda pro humor da série, né? As conversas dele com o irmão, até um pouco com a Harcourt, deixam sempre subentendido ali que esse cara é outra pessoa, né? Que ele é um estranho ali, que não é simplesmente... Que ele não tá passando despercebido, né? Essa estranheza dele. E aí, já que a gente falou da conversa com o irmão dele, a gente chega num grande momento onde ele pega a moto dele, né, que é a Pacificleta. E, cara, eu achei hilária esse momento,
tanto do negócio da moto ter um nome, quanto da própria moto, que ela é toda espalhafatosa, tem um subwoofer ali pra não só ele, como todo mundo em volta escutar o que ele tiver querendo ouvir, né? O rock dos anos 80 que ele quiser ouvir na hora. E essa hora eu achei muito engraçada porque ela me pegou pela hipocrisia também. Porque, né, quando a gente escuta Pacificleta e aí vê uma moto que é espalhafatosa, desenhadinha pro pacificador, a gente aponta e ri e fala, nossa, que escroto. Mas quando é o Batman com o Batmóvel, a gente acha do caralho. Então, assim, eu achei muito engraçado que no subtexto, o que essa cena faz, né, é meio dizer que, ó, super-herói é um negócio meio esquisito, é um negócio bizarro, é um negócio meio que pra gente dar um pouco de risada. E eu gosto dessa abordagem, porque super-heróis podem ser qualquer coisa, né? A gente já viu história séria de super-herói, história de comédia, história de romance, etc. Só que eu acho que é legal você conservar um pouquinho dessa bizarrice, porque fica meio chato quando tudo tem uma explicação pseudocientífica, pé no chão e tudo mais. Eu falei um pouco disso na crítica do filme do Superman, que eu gostei muito dessa abordagem de sim, é uma fantasia, e a gente não tem vergonha disso. E aí eu acho legal que o Pacificador faça essa brincadeira, porque isso, não citaram o Batman em momento nenhum, mas a relação fica muito clara, sabe? O Batman tem bate-moto, bate-bicicleta, bate tudo. Tem a velha piada de que ele pede pro Alfred ir buscar uma bateria, e o Alfred responde, mas senhor, o que é uma eria? Tá ligado? Então você fazer isso com o Pacificador e brincar que esses caras meio que são iguais, que enquanto a gente paga pau pra um e ri do outro, a gente tá sendo meio hipócrita, me divertiu bastante, sabe? E aí aonde que o Pacificador chega com a sua pacificleta? Na Argus, né? Porque ele vai trocar uma ideia com a Emilia Harcourt. E esse é o momento onde eu paro o vídeo pra dar um tapinha nas minhas próprias costas e dizer que eu sabia! Eles comentam que o Pacificador tem problemas, né, de relacionamento com a Emilia Harcourt, e que ela tá com um fuzileiro, né? E eu aposto 10 conto aqui que esse fuzileiro que ela namora é o Rick Flag Jr. Eu acho que encaixa certinho, sabe? Esse triângulo amoroso entre ele, a mulher que ele ama e o cara que ele matou, que era um herói pra ele também. Pois é, meus amigos, sim, o fuzileiro é o Rick Flag e eles estão num triângulo amoroso esquisito, só que tem uma coisa que eu não tinha previsto, que é o fato de que nessa terra alternativa, o Rick Flag que é a piada, porque ele é desengonçado, ele quer bancar o machão, ciumento, que marca território, fala o que você quer com a minha mina e tal, que é basicamente, se você for parar pra pensar, o papel do pacificador no começo da série, né? Ele era justamente esse cara metido a machão, babaca e não sei o quê, só que o Rick Flag, ele tem um ingrediente a mais, que ele é um pateta, né? Ele é desastrado, então toda essa pose de macho foda cai por terra em 2 frases que ele fala, assim. Então eu achei muito curioso esse espelhamento de que numa terra em que o pacificador é um herói, o Rick Flag é um otário. Porque meio que na terra que a gente acompanha as coisas é o contrário, né? O Rick Flag é o herói de guerra condecorado e admirado, e o pacificador é a piada, né? E me surpreendeu até porque eu não imaginava o Joel Kinnaman num papel mais cômico, né? Não que ele seja um gênio da comédia que a gente acabou de descobrir, nada disso, mas eu achei até que engraçado os momentos onde ele... Porque a carreira dele foi construída nesse arquétipo do bombadão, fodão, que dá a frase de efeito, né? E aí você vê esse cara tropeçando no lixo, tendo exatamente essa pose, mas não conseguindo chegar lá, eu achei bem divertido, assim. E aí a gente tem os clímaxes de emoção e ação desse episódio. Na parte da emoção, a gente tem a conversa entre o pacificador e a Emilia Harcourt, onde ele vai lá, né, tentar conquistar ela e tudo mais, e descobre que nessa terra, a versão alternativa dele é um babaca impulsivo, que maltrata ela, tipo, maltrata o coração dela, vamos dizer assim, né? Que ele tá sempre mudando de ideia, então ele ilude ela praticamente, né? Finge que as coisas vão ser diferentes, vai ser tudo lindo e maravilhoso, pra 2 dias depois ele mudar de ideia e voltar pra farra e tudo mais. E isso já magoou muito ela, ao ponto dela não querer dar uma nova chance pra ele, mas ao mesmo tempo ela gosta tanto dele que ela quer sim dar uma nova chance e tudo mais. E no arco do pacificador, do nosso pacificador, essa cena serve pra fazer um contraste, né, entre ele e essa versão alternativa, e ao mesmo tempo entre ele e ele mesmo no passado, porque tanto a versão alternativa quanto o pacificador do começo da série eram esse cara, um cara babaca, escroto, tóxico mesmo, né, em todos os sentidos, de não se importar com ninguém, de ser preconceituoso e tudo mais, e ao longo da primeira temporada ele foi se transformando nesse cara que ele é hoje, que é um cara que inspira, né, que faz a gente ter simpatia por ele, gostar dele,
torcer por ele. Então, quando ele diz que ele mudou, que ele é outra pessoa, ele tá falando literalmente, mas ele também tá falando figurativamente dele mesmo, né? E aí é legal que, aparentemente, né, vamos lá, supostamente, essa nova versão dele é perfeita pra Emilia Harcourt, porque ela, nessa terra alternativa, gosta dele ao ponto de querer dar uma chance, mesmo ele tendo ferrado, né, pisado na bola com ela aparentemente várias vezes, e então a gente tem meio que esse clímax romântico, né, onde ele promete pra ela mundos e fundos, fala, não, a gente vai fazer acontecer, eu vou fazer dar certo, eu mudei, nananã. Só que aí quando eles estão colocando os pingos nos is, aí a gente vai da emoção pra ação. Porque acontece um atentado terrorista, né? Um grupo ali ataca mais um prédio do governo, reivindicando alguma coisa lá, que é tudo bem genérico, que serve basicamente só pra lembrar que, opa, essa é uma série de super-herói de ação, então a gente tem que ter porrada. E aí, enquanto no episódio anterior a gente teve a Eagle arregaçando todo mundo, nesse episódio a gente tem o nosso querido pacificador bancando o John McClane, né, no Duro de Matar, e arrebentando sozinho uma gangue de terroristas, que foi uma cena até que bem bacana, assim, no ponto de vista de ação, de violência, porque afinal de contas é uma série mais 18, então eles vão aproveitar isso pra ter sangue, pra ter um machado entrando na cabeça do cara, pra ter gente explodindo, etc. Eu acho que cumpriu bem o papel. E no final aí a gente tem a consagração de tudo que esse cara quer ser. Porque, no fundo, apesar do pacificador ter tido toda essa coisa de redenção e tudo mais, no fundo a gente sabe que ele é uma máquina de matar e ele meio que gosta de matar. Então, ele ainda foi pra uma terra onde ele pode matar e ser aplaudido por isso. E não ser visto como um lixo e ser trancafiado na cadeia, tá ligado? Que claro que é algo que eu acho que vai servir de pano pra manga pros próximos episódios, mas assim, nesse primeiro momento, o cara tá no céu. Tanto que ele tá no céu que ele parece realmente motivado a ficar ali pra sempre e deixar aquele mundo pra trás. Ele só quer voltar pra lá pra resolver algumas pendências, e eu julgo, se for pra chutar, eu diria que essa pendência é tipo se despedir dos amigos, da Adebayo e tal, pegar a Eagle e se mandar. Acho que seria algo nessa linha, assim, porque ele não detalha, né, qual que é a motivação, o que ele tá indo fazer, mas enfim. Essa é a nova realidade. E aí, enquanto tudo isso aconteceu, no nosso mundo, na terra principal, onde acontecem as histórias, o grupo do pacificador, os amigos dele, estão ali se recuperando da festa, né, da noitada, todo mundo ali de ressaca, meio que acordando, e aí acontecem duas coisas mais ou menos importantes, assim. A primeira é uma conversa entre a Adebayo e a Harcourt, né, que apesar de começar e terminar no pacificador, né, sobre o interesse romântico dele e tudo mais, o miolo tem um negócio bastante interessante, porque no meio da conversa a Adebayo joga na cara da Harcourt que tipo, mano, você é toda fodida da cabeça igual todos nós, né, você julga o pacificador, mas você também não é lá muito melhor. E é um momento bem rapidinho, mas eu achei isso muito legal porque é a primeira vez nessa temporada que a Harcourt meio que aceita ouvir alguma coisa, sabe, em que ela aceita que outra pessoa fale dela, do que ela sente, do que ela é, porque a gente viu, né, nos episódios anteriores, toda vez que alguém tentou estender a mão, ela surtou, afastou, falou, não, sai daqui, vai se fuder e tal, e dessa vez ela meio que aceitou, ela ouviu a amiga dela, foi uma conversa ali de igual pra igual, que eu fiquei, pô, maneiro. É só chato que esse papo, né, isso seja meio que o recheio de um sanduíche que os dois pães são pacificador. Porque até aqui eu tô achando a jornada da Harcourt também interessante, porque esse arquétipo da pessoa fechada, machucada, que precisa reaprender a se abrir e tudo mais, eu gosto desse tipo de história, e aí isso meio que tá focado só na relação dela com o pacificador, é meio assim, né? Principalmente porque a abertura me enganou, vamos dizer assim, né? Jogou no ar que esse episódio focaria mais nela solo, né? Nela, nas coisas que ela sente e tudo mais, então foi meio, entre as broxante que isso tenha vindo envelopado no pacificador. Mas a série chama Pacificador, a gente sabe como é que as coisas funcionam, mas ainda assim eu achei um diálogo, um momento legal, que talvez seja o primeiro passo pra ela se abrir. E eu acho que faz sentido que seja com a Adebayo, que é basicamente a melhor pessoa desse universo DC. Desculpa o Superman, mas assim, se eu pudesse ser amigo de uma pessoa de todo o universo DC que existe até agora, seria a Adebayo, porque ela é realmente muito maneira. E uma ideia que eu tô pensando agora, não tá nem no roteiro, é até engraçado parar pra pensar que o James Gunn, ele quer deixar todo mundo meio moralmente cinzento, como deu pra ver com o Rick Flag, mas as pessoas que ele escolhe pra ser meio que o ápice da bondade, eles quase que não têm falhas, né? Porque, por exemplo, você vai ver a Adebayo, nessa segunda temporada, a falha dela foi invadir o apartamento da ex sem ter conversado e tal, que
é meio estranho, esquisito, sim, mas no contexto e pela caracterização da personagem, você vê que foi mais uma tentativa de se reaproximar, se reconectar. Não tá certo, mas assim, é o mais grave, sabe? Enquanto que você olha pro lado e, tipo, é gente traindo, não só os cônjuges e tudo mais, mas os próprios amigos, a gente vai falar disso daqui a pouco. É gente matando, não sei o que, então... É engraçado pensar que o James Gunn tem os seus favoritos, assim, e isso é meio efetivo, porque aí eles acabam virando os nossos favoritos também. E aí a segunda coisa no nosso universo é o John Economos acordando, né, de ressaca com um telefonema da Argus e descobrindo que a galera foi na casa do pacificador no dia anterior, que a Eagle arregaçou todo mundo e que eles descobriram que o pacificador tem, né, esse portal para outro universo e por conta disso eles vão juntar todo mundo e atacar. E eu achei meio pesada essa parte porque eles deixam bem claro que a ideia é entrar, né, invadir, acabar com o portal e tudo mais. E se eles tiverem que matar o Eagle e o pacificador, eles vão matar e acabou. E a parte, até aí normal, porque é a Argus, né, enfim... A gente sabe como é que essas coisas funcionam. Mas a parte que eu achei pesada foi que, assim, eles deixam isso claro. E aí o Economos fala, então vai se fuder, não vou participar disso. E aí fala, então você tá demitido. E aí ele, não, pera aí, eu participo. E aí eu achei meio tenso, porque, porra, você acabou de ouvir que talvez eles matem seu amigo e você ainda vai participar disso. Claro que assim, a gente tá falando de uma série, né, o desenvolvimento dramático. Como eu já falei no episódio anterior, claramente o arco dele vai ser... entre escolher o trabalho e escolher o amigo. Então eu acho que isso está em desenvolvimento. Fora que, né, estando ali, talvez ele consiga sabotar um pouco, ajudar o pacificador de qualquer forma. Mas nesse primeiro momento eu fiquei, que filha da puta, sabe? Ele tá disposto a participar de uma parada que vai matar um amigo dele pra manter um emprego. Tipo, é foda. Mas enfim. E aí a gente tem, né, a Argus indo pra cima do pacificador, no mesmo momento em que o pacificador tá voltando pra terra dele. E a equipe que a Argus montou pra ir atrás do pacificador é o Langston Fleury, que tem 2 minutos de tela nesse episódio e ele rouba esses 2 minutos. Ele é hilário, mano. Team Meadows, o maior acerto dessa segunda temporada até aqui, de longe. E também a gente tem a volta do mestre do judô, que volta do jeito que a gente já tinha visto no trailer, né, lá a grande novidade, e a chegada do Red Saint Wild, que é um caçador de águias, que claramente foi contratado para matar a Eagle, porque o Langston Fleury tem cegueira aviária. E essa chegada do personagem foi meio agridoce pra mim, porque tipo, caralho, é o Michael Rooker, da hora. Só que a série meio que trata como se fosse qualquer um, né? Ele aparece ali, dá uma resumida, dá um nome e um cargo pra ele e bola pra frente e, porra, é o Michael Rooker, sabe? Dá uma valorizada, dá uns minutinhos de cena pro cara, dá, sei lá, dá uma piadinha, dá uma cena de ação, dá qualquer coisa que não seja só ele fazendo biquinho e andando, sabe? Sei lá. É idiota, eu sei, porque afinal de contas a gente tá falando de um personagem que claramente vai ser o coadjuvante do coadjuvante. Mas sei lá, eu acho ele tão maneiro e o personagem aparentemente é tão exótico que eu acho que eles podiam dar mais uns 2, 3 minutinhos de cena aí pra ele fazer uma graça. E aí a gente fica agora na expectativa do que vai acontecer quando esses mundos se chocarem, né? Pelo jeito vai dar ruim. Logo depois do episódio teve lá os cenas dos próximos episódios e aí a gente tem o Rick Flag pai oferecendo a Hardcore pra ela voltar pra Argus desde que ela traia o pacificador. Então essa jornada do Economos meio que vai ser compartilhada com a Hardcore. E graças a esse flashback, agora a gente tá com uma pulguinha atrás da orelha, tipo, pô, talvez ela faça isso mesmo, porque, né, afinal de contas, a gente tá falando do cara que matou alguém com quem ela tinha um tererezinho e tal. E ao mesmo tempo a gente vê o pacificador meio que numa cabaninha tentando ligar o portal, então imagino que a casa dele vai pro saco e tal. Então vamos ver no que vai isso acontecer, porque até aqui eu tô achando muito legal essa temporada, como ela entrega mais ou menos o que a gente tá imaginando, mas sempre com alguma surpresa, alguma coisa de fundo. Então eu quero muito ver o desdobramento disso, principalmente como é que vai ser caso ele consiga voltar para essa terra alternativa. Ele vai simplesmente deixar esse mundo para trás, volto com aquela minha teoria da conspiração, de que esse mundo talvez não seja lá tão maneiro e fofinho como ele tá aparecendo, porque é aquela coisa, né? Primeiro dia que ele passou lá, deu tudo certo, show, só que ele não teve tempo suficiente para descobrir, talvez, algumas coisas esquisitas. Então, sei lá, vamos ver. Então é isso, eu vou ficando por aqui e novamente te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, o que você tá achando da temporada, vamos trocar essa ideia. E semana que vem estamos de volta. Toda semana eu prometo lançar o vídeo mais cedo e eu juro que eu tô tentando e uma hora eu vou conseguir, mas eu agradeço todo mundo que tá colando aí, todos os episódios nesse recap pra gente trocar essa ideia. Até a próxima.